Como é possível começar a investir em imóveis com 20 mil reais e nada mais do que isso? Olá, aqui é o Rafael Ianchi e no vídeo de hoje eu quero responder a algumas dúvidas do Diógenes. Sendo que essas dúvidas o Diógenes me mandou porque eu perguntei aqui na minha lista, para as pessoas que me seguem, eu perguntei o seguinte: se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? E eu faço essa pergunta para você também. Se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua pergunta, porque aí eu também posso responder elas no próprio comentário, ou eu posso responder elas com um vídeo como esse. Mas aí o Diógenes perguntou o seguinte: qual é o passo a passo prático, Rafael, que tu seguiria para investir em imóveis se você tivesse pouco dinheiro? Digamos 20 mil reais apenas e nada mais do que isso. E na verdade ele vai além e diz assim: digamos que 15 mil, 20 mil seja todo o capital que eu tenho para começar a investir. Nada mais do que isso. É possível usar alguma estratégia para começar a investir em imóvel com esse montante apenas? Ou preciso juntar mais dinheiro para investir? Se sim, qual seria a estratégia? Bom, então eu quero responder essa dúvida do Diógenes nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essa também pode ser a dúvida de muitas pessoas, que é como começar a investir com pouco dinheiro e como começar com um montante fixo. Então vamos supor que você tenha 20 mil para começar, ou vamos supor que você tenha 40 mil para começar. E aí, claro que a pessoa que tem 40 mil, ela vai ter mais segurança financeira para fazer esse investimento do que a pessoa que tenha 20 mil. Mas aí, eu quero definir que 20 mil ou 40 mil é pouco dinheiro em relação aos imóveis. Porque existem imóveis que custam muito, mas muito mais caro do que isso. Mas é possível sim você, por exemplo, comprar um imóvel por menos de 20 mil reais. E um exemplo bem claro disso foi o exemplo do Luciano. O Luciano, ele conseguiu comprar 6 terrenos pelo valor de 16 mil reais. E depois de um tempo, depois de 6 anos, esses terrenos que ele comprou por 16 mil, ele sabia que esse terreno tinha se valorizado para 115 mil reais. Então, isso prova que existem terrenos ou existem imóveis que você pode comprar sim com pouco dinheiro. Claro que conforme o tempo vai passando e a inflação vai aumentando os preços das coisas, dos alimentos, dos carros, é normal que os preços dos imóveis também aumentem. Então hoje, eu acredito que ainda é possível comprar um terreno por 15 mil reais, por 20 mil reais. Mas é claro que se você for comprar uma casa, provavelmente esses valores já sejam maiores, já sejam 60, 80, 100 mil reais. Mas aí eu vou te mostrar aqui algumas estratégias que você pode usar para poder fazer esse investimento, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Mas o Diógenes, ele quer alguma solução que ele não precise pagar mensalmente o investimento, que ele não precise pagar uma parcela mensal. Mas as estratégias que eu vou te mostrar aqui, muitas vezes elas requerem que você tenha aí um pagamento mensal desse investimento. Mas vamos lá então. Eu vou te mostrar agora quais que são as 5 formas que você pode usar para poder começar a investir em imóveis com pouco dinheiro. E aí, no caso do Diógenes, vão ter 2 delas que vão ser mais solução do que as outras. Mas ainda assim, eu quero explicar 5 para que você possa entender elas muito bem. E eu quero ressaltar logo de início que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal. Eu tenho bastante coisa, bastante informações para te passar aqui. E eu já fiz vários vídeos falando sobre esse assunto. Então eu tenho uma série de vídeos onde eu explico como é possível investir em imóveis com pouco dinheiro. Então se você quiser se aprofundar um pouco mais em tudo isso que eu estou te mostrando aqui,
eu sugiro que você encontre essa série de vídeos para você poder entender cada uma das estratégias. Vamos lá então. A primeira estratégia são os imóveis na planta ou os terrenos em loteamento. E agora há pouco eu te contei a história do Luciano. Então nessa história do Luciano, ele fez isso, ele comprou um terreno em um loteamento e esse loteamento se valorizou. E aí quando eu penso em terrenos e em loteamento, eu normalmente penso em valorização. Mas eu penso na valorização da região e não da valorização macroeconômica. Agora, se você quer investir em imóveis na planta, eu normalmente penso em comprar abaixo do valor de mercado. Mas eu não vou entrar no detalhe do investimento, mas sim dizer que nesses dois casos você vai pagar uma entrada, e aí vai depender do valor do imóvel, é claro, mas essa entrada normalmente fica entre 10% e 20% do valor do imóvel, e depois você vai pagar aí uma parcela mensal desse investimento. No caso do imóvel na planta, quando o imóvel ficar pronto, normalmente você precisa fazer um financiamento e, nesse caso, você para de pagar a incorporadora e você começa a pagar o financiamento. Legal, então já explicado a questão de imóvel na planta e de loteamento, a segunda forma é através do financiamento, onde você pega uma parte de capital próprio e a outra parte do financiamento. E daí nesse caso você vai precisar pagar mensalmente esse financiamento aqui. E uma das estratégias que eu ensino em relação a usar financiamento, e por sinal eu aprendi essa estratégia com o livro O Pai Rico, Pai Pobre, é a seguinte: você pega uma parte de capital próprio, você pega uma parte de financiamento e você compra esse imóvel. E aí, com a locação desse imóvel, porque você pode pegar esse imóvel e colocar para locação, você começa a pagar, com a locação você paga o financiamento. E aí você vai precisar estudar bem os números do negócio para ter certeza que esse negócio foi bom, que você conseguiu comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. E eu também já fiz aí alguns vídeos explicando bem essa estratégia do Pai Rico, Pai Pobre, como que é possível fazer essa estratégia acontecer. Legal. A próxima forma é através de um consórcio. E no consórcio você vai pagando uma mensalidade até que você é sorteado para poder receber um montante. E aí, nesse caso, o Diógenes poderia muito bem, com esses 20 mil reais, ir pagando mensalmente um consórcio. E aí, quando ele fosse sorteado, depois de 1, 2 ou 3 anos, ele poderia muito bem pegar esse montante, que vamos supor que seja 100 mil, e aí fazer o investimento. A próxima forma é através de um parceiro que tenha capital para poder injetar nesse negócio. Então vamos supor que o Diógenes tenha 20 mil reais para começar. E aí ele decida encontrar um terreno para fazer um investimento. E vamos supor que ele encontre um terreno. Vamos supor que ele faça muita pesquisa, que ele vá atrás, que ele encontre uma boa oportunidade e ele compre um terreno que vale 20 mil reais, ele compra pelos 20 mil. Eu até poderia fazer a suposição dele encontrar um terreno que vale 40 mil e ele compra por 20 mil. Mas vamos dizer que ele de fato paga o valor de mercado e compra o terreno por 20 mil reais. E aí ele pode encontrar um parceiro para colocar capital e fazer uma construção. E aí depois eles dividem o lucro desse negócio. Então essa é uma estratégia e, na verdade, existem várias estratégias para usar os parceiros. Você poderia muito bem decidir aprender a investir em leilões de imóveis e aí você pode encontrar um parceiro que tenha capital para fazer esse investimento. Você faz o investimento e vocês dividem os lucros. Mas isso tudo aqui eu poderia me estender bastante aqui e eu não quero me estender tanto. Eu quero deixar esse vídeo o mais curto possível para que você realmente entenda toda a estratégia como um todo. E aí, se você quiser se aprofundar em cada uma dessas estratégias,
você pode buscar os vídeos que eu já gravei, ou você pode clicar no link da descrição desse vídeo para ter todas essas estratégias de forma muito mais detalhadas no método Investidor Completo, que é o e-book que eu disponibilizo, que eu vendo para explicar melhor essas estratégias. Mas legal, a última forma é através dos imóveis baratos, e eu acho que realmente está aqui a solução do Diógenes, porque talvez ele não encontre um parceiro de forma tão rápida para fazer um investimento com ele. Talvez ele não queira fazer um financiamento ou entrar em um consórcio, ou talvez ele não queira comprar um imóvel na planta ou em um loteamento. E aí a estratégia mesmo é, cara, se tu só tem 20 mil e quer começar a investir, você vai precisar encontrar esses imóveis baratos, e eu sugiro que você encontre esses imóveis baratos, mas que eles não sejam apenas baratos, que eles sejam baratos e estejam abaixo do valor de mercado. E aí entra o fato de você comprar um terreno de 40 mil por apenas 20 mil reais. E para isso você vai precisar suar a camisa, você vai precisar pesquisar muito, você vai precisar falar com muitos corretores, você vai precisar estar constantemente no mercado procurando para que, quando surgir uma oportunidade, para que você possa agarrar ela. E aí, a minha sugestão é que você já comece a fazer as análises necessárias para para verificar se essas oportunidades são realmente boas ou não. Bom, então visto aqui algumas das possibilidades que nós temos para começar a investir em imóveis com pouco dinheiro, eu quero dar aqui algumas opções um pouco mais detalhadas para o Diógenes. Que é o seguinte, então primeiro, na verdade eu quero dizer o que eu faria na posição dele. Primeiro, eu buscaria encontrar imóveis por menos de 20 mil reais. E se o Diógenes não consegue encontrar esse tipo de imóvel na cidade dele, ele vai precisar estar disposto a ir para outras cidades que sejam mais baratas. Ele vai precisar estar disposto a ir para uma região um pouco mais rural. E aí entra a estratégia da valorização, de comprar alguma coisa que tenha potencial de se valorizar. Então, dentro aqui dos meus ensinamentos, eu ensino que você pode investir através de 3 estratégias, que é agregar valor ao imóvel, através de uma construção, de uma reforma, comprar abaixo do valor de mercado ou a valorização da região. Quando você começa nessa questão de precisar investir com pouco dinheiro, é mais provável que você vá mais para o interior, e ao fazer isso, você vai focar um pouquinho mais na valorização da região, mas eu prefiro realmente investir através das 2 primeiras, que é AVM ou agregar valor. Dito tudo isso, eu acho que no meu caso, no meu caso, o que eu, Rafael, faria? Eu procuraria terrenos por até 20 mil reais, para depois eu guardar mais capital e fazer então uma construção, ou eu encontrar um parceiro para me ajudar a fazer essa construção e aí vender esse imóvel, essa construção, e dar o próximo giro no investimento. Mas outra estratégia que eu faria também, que eu tenho bastante vontade de fazer, é a seguinte: fazer um consórcio e quando eu for sorteado, eu de fato ir lá e investir. E aí nesse caso, se o Diógenes tem 20 mil reais, ele pode muito bem ir pagando esse consórcio. E aí ele vai se preparando em relação a habilidades para poder fazer um bom investimento quando ele for sorteado, ou quando ele der um lance um pouco maior e acabar sendo sorteado. E aí ele vai poder ter um montante um pouco maior para fazer o investimento. E aí, nesse caso, ele precisaria ainda ter aquele valor mensal para pagar, mas dependendo da situação, ele consegue fazer o investimento girar de forma rápida e, de fato,
pagar o restante do consórcio quando o investimento estiver finalizado. Então, mesmo que ele tenha apenas 20 mil para começar, ainda seria possível fazer esse começo. Outra coisa interessante que eu quero dizer aqui é que o Diógenes, ou você, se essa for a sua situação, por mais que você tenha apenas 20 mil para começar, você pode encontrar formas de aumentar o seu nível salarial e aumentar a quantidade que você guarda para poder, depois de um ano, para poder guardar 500 por mês ou 1.000 por mês. E aí você já entraria nessas situações onde você poderia também usar financiamento, consórcio ou comprar um imóvel na planta. Então foi o que eu disse aqui. Aumentar os ganhos para poder guardar mais, para poder investir mais. E aí a pergunta que o Diógenes me fez antes é o seguinte: o quanto que eu precisaria guardar se essa for a estratégia que você sugerir? Então, na verdade, aqui nesse vídeo eu estou dando várias estratégias e eu espero que você que está me ouvindo, ou você, Diógenes, que você busque aqui entender e se autoconhecer para saber qual dessas estratégias você prefere ou qual dessas opções você prefere, porque não está certo ou errado você escolher investir na construção ou investir na valorização de um terreno, ou você investir em leilões, ou você investir em imóveis na planta. Tá tudo certo, porque todas essas formas podem ser sim muito lucrativas. O importante mesmo é você escolher uma dessas modalidades que você mais gosta e conhecer a fundo ela, conhecer a fundo como é que funciona esse investimento, como que vai funcionar o seu fluxo de caixa, e dentro dessa área de investir com pouco dinheiro, você vai precisar encontrar imóveis baratos ou você vai precisar usar essas estratégias aqui de comprar na planta, ou de financiar, ou de usar um consórcio, ou de encontrar um parceiro para investir junto com você. Por fim, eu quero dizer aqui o que eu estou fazendo em relação a isso. Então eu, Rafael, tenho interesse em investir em imóveis. E nesse exato momento, eu não estou investindo em nenhum imóvel atualmente. Na verdade, os meus pais, a minha família, têm alguns imóveis alugados. Nós temos imóveis para locação, mas eu tenho bastante interesse e vontade de ter um capital para poder investir e fazer esse capital ir aumentando. Então vamos supor que hoje eu tivesse 20 mil reais, como é o caso do Diógenes. Eu poderia encontrar um imóvel de 40 mil e comprar por 20, e aí vender por 40. E aí eu poderia encontrar um imóvel de 60 mil e comprar por 40 e vender por 60. E aí eu tenho um imóvel de 60 mil, na verdade tem um imóvel de 80 mil e eu compro por 60 e eu vendo por 80. Então, se você for ver, isso tudo pode se tornar uma bola de neve, onde você começa com 20 mil e aonde você faz isso aumentar de forma exponencial. Sendo que começa pequeno, começa com você investindo 20, 30, 50, 80, 100. E aí o importante é você investir e reinvestir esse capital. Porque você pode muito bem fazer um investimento comprando por 20, vendendo por 40, e se você pegar esses 40 e resolver usufruir deles, resolver comprar um carro zero e usar esse carro para você, é bem provável que você não consiga fazer esse acúmulo de capital e alcançar uma liberdade financeira. Mas eu não quero entrar muito em detalhes em relação a isso. Eu quero explicar o que eu estou fazendo em relação a começar a investir em imóveis com pouco dinheiro. Então hoje eu não tenho capital para investir. Hoje eu, Rafael, não tenho condições para fazer isso. E o que eu estou fazendo? Eu estou me qualificando para poder aumentar os meus ganhos, para poder guardar mais, para poder investir mais. Basicamente é isso que eu estou fazendo e é isso que eu sugiro que o Diógenes também faça e que você também faça se você tem interesse em começar a investir em imóveis.
Então, o que eu faria realmente? Eu, Rafael, eu pegaria esses 20 mil e começaria a pagar um consórcio de uns 100 mil reais, vamos supor. E aí, eu iria continuar me preparando, continuar me qualificando para poder ganhar mais pelo serviço que eu presto, para poder guardar mais e também para eu poder investir mais. E aí, hoje, eu não estou em condições financeiras para investir, porque eu não tenho esses 20 mil ou porque eu não tenho 50 mil para investir. E aí eu poderia usar aqui um financiamento ou um consórcio, eu poderia dar um jeito de fazer isso, ou encontrar um parceiro para investir comigo, eu poderia fazer isso. Mas hoje eu estou preferindo focar a minha energia no meu negócio próprio, eu estou preferindo focar a minha energia na minha empresa para mim poder aumentar os meus ganhos e aí, uma vez que eu aumentar os meus ganhos, eu consigo guardar uma parte disso para começar a investir em imóveis. Bom, pessoal, mas então essa aqui foi a minha resposta para o Diógenes. Eu não sei até que ponto eu consegui responder essa pergunta com clareza, porque aqui eu dei várias opções, eu dei várias alternativas do que era possível ser feito. E a verdade é que é muito fácil para mim dar essas alternativas e dar essas opções. Quando você realmente está com aquela dificuldade, é um pouco mais difícil, porque talvez na cidade do Diógenes não tenham imóveis tão baratos assim. E aí, se ele precisar ir para outra cidade para pesquisar imóveis baratos, talvez ele tenha essa dificuldade de precisar viajar para fazer esse investimento. E aí, uma das dicas que eu dou é para você fazer o seu primeiro investimento dentro de casa, para você fazer o seu primeiro investimento na cidade aonde você mora, porque aí você vai conseguir gerenciar todo esse investimento, você vai conseguir analisar melhor os riscos desse investimento. Então, talvez a alternativa principal ou a mais interessante para o Diógenes é ele fazer um acúmulo maior de capital para ele poder ter maior segurança no investimento que ele vai fazer. Talvez ele precise fazer aí uma reserva de segurança primeiro, para daí poder investir esses 20 mil com muito mais tranquilidade. E aí tem um vídeo aqui onde eu expliquei um pouquinho melhor que é importante você ter uma reserva de segurança de pelo menos 6 meses dos seus gastos. Porque aí, se acontecer algum imprevisto, você vai poder acessar esses 6 meses de gasto que está na reserva de segurança. E aí você vai ter aqueles 20 mil reais que você vai poder arriscar ele um pouco mais. Porque todos esses investimentos aqui existem riscos. E dentro desses riscos, você vai estar podendo perder dinheiro. Ao eu fazer tantos vídeos aqui para você, eu quero te ajudar a correr o mínimo de risco possível e estou tentando te ajudar a conseguir se preparar para poder fazer esse investimento da melhor forma possível, da forma mais segura possível. E aí, o que eu quero deixar bem claro é que riscos sempre vão ter. O importante mesmo é você se cercar de todas as munições que você pode ter para poder reduzir ao máximo esse risco. E aí, essa estratégia de primeiro fazer uma reserva de segurança faz com que você tenha essa segurança e que você reduza bastante o risco financeiro. Porque aí, se der alguma coisa errada nesse investimento, você vai ter ainda essa reserva para poder acessar caso aconteça algum imprevisto. Eu realmente espero ter ajudado o Diógenes e ter ajudado você com esse vídeo. Essas respostas elas não são fáceis de ser dadas, porque pode ser sim muito, mas muito desafiador conseguir fazer um investimento com menos de 20 mil reais ou com menos de 50 mil reais, mas eu quero deixar bem claro, quero ser bem honesto, dizer que vários e vários investidores já começaram com menos de 20 mil reais. O Luciano, ele começou com 16 mil reais.
Na verdade ele começou com mais, só que se ele tivesse comprado apenas um terreno, ele teria começado com apenas 16 mil, porque aquele terreno custava 16 mil. O Newton, por exemplo, que é outro investidor que eu tenho contato, ele começou com apenas 6 mil reais. Na verdade, ele começou com 3 parcelas de 2.200 reais. E aí depois ele continuou pagando parcelas de 400 reais. E aí depois de 4 anos, ele tinha investido 20 mil e ele conseguiu dobrar esse capital para 40 mil reais quando ele fez a venda. Então existem vários e vários casos de investidores que fizeram investimentos pequenos, que começaram bem pequenos, mas que aos poucos eles vão conseguindo aumentar esses investimentos. Uma vez que o Newton fez esse investimento, onde ele começou com 6.600 e foi pagando, depois de 4 anos pagou 20 mil reais e vendeu por 40 mil, ele conseguiu fazer o próximo investimento um pouquinho maior. Então, isso é possível ir começando aos poucos. E aí, eu sugiro que você realmente coloque o pé no chão, faça uma reserva de segurança, pense bem em todas essas alternativas, escolha a que faz mais sentido para você e vai atrás, suar a camisa, vai atrás fazer as pesquisas de mercado, vai atrás encontrar os corretores certos. Pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o meu vídeo de hoje, essa aqui foi a minha explicação para poder responder essa dúvida do Diógenes. Não foi fácil fazer esse vídeo, eu tenho bastante dificuldade quando é esse assunto um pouco mais delicado, mas é isso, esse assunto precisa ser tratado, eu preciso deixar bem claro todas essas estratégias e todas essas opções. Eu já expliquei aqui durante o vídeo que tem vários vídeos que eu já fiz, onde eu expliquei com detalhes cada um dos aspectos que eu expliquei aqui. Esse vídeo aqui foi mais um overview de todos os meus outros vídeos e resposta para o Diógenes. Então, se você quiser se aprofundar em cada uma dessas áreas, você pode muito bem buscar esses vídeos ou você pode decidir embarcar no método Investidor Completo, que foi o e-book ou foi o produto que eu desenvolvi para ajudar as pessoas com um método muito mais completo, digamos assim. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, eu realmente espero ter ajudado o Diógenes e ajudado você, se esse for o seu objetivo, se essa for a sua dúvida e a sua dificuldade, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou e de dar uma curtida se você curtiu. Obrigado e até mais!